E já estamos de volta aqui na sua TV SEAC para falarmos de temas importantes. Estamos recebendo mais uma vez Sidney Fernandes, falando do lançamento ainda do seu livro, Dr. Galton, o Restaurador de Passados. Sidney, seja bem-vindo mais uma vez à TV SEAC, falando do seu livro, falando de questões importantes. Muito obrigado pela oportunidade, Reginaldo. É com prazer que eu trago algumas notícias, algumas informações a respeito do meu primeiro romance, Dr. Galton, o Restaurador de Passados. No programa anterior, nós já falamos do lançamento do seu livro, né? E tem questões que ficaram para que a gente possa discutir mais amplamente, né? Dúvidas, talvez. Tem uma questão que eu quero perguntar a você e você vai me dizer se é real ou não. A terapia de vidas passadas, ela é condenada ou não pelo Espiritismo? Ela deve ser utilizada com parcimônia, não pode ser usada sem cuidados. Ela precisa ser acompanhada de muita prudência. A pessoa que desenvolve esse trabalho precisa estar consciente de que é um instrumento bom, mas ao mesmo tempo pode ser perigoso se não for bem utilizado. A gente fica realmente nessa questão, né? Se é ou não é, e se for bem utilizado é algo bom, não é isso? Sim. Se não for bem utilizado, claro que... Pode até trazer transtornos para o paciente. E, na verdade, Reginaldo, se você for examinar a questão 392 de O Livro dos Espíritos, você vai chegar à conclusão de que ali há um desestímulo ao trabalho com a TVP. Aí você pode me perguntar, bom, então, se o Espiritismo proíbe a TVP, por que ela é realizada? Na verdade, o que existe ali é um alerta para que as pessoas tomem cuidado para desenvolver a TVP. O passado está encoberto, existe um véu. E é interessante que esse véu permaneça do jeito que está. Mas aí não seria o caso, você pode vir a me perguntar, se colocar uma pá de cal nessa história de revolver o passado de encarnações anteriores, de vidas anteriores, sim, até seria. E não deve realmente ser objeto de uma indiscriminada pesquisa para se revolver por curiosidade o que se foi ou o que aconteceu na vida anterior. Aliás, na TVP, Reginaldo, nós não temos assim um relato exato de tudo o que aconteceu. Nós temos alguns flashes. Se bem que no meu livro, através da hipnose, por uma questão assim até terapêutica, o profissional consegue saber detalhes de algumas vidas anteriores. Aprofunda-se um pouco mais. Aprofunda-se um pouco mais, porque era necessário, porque havia alguns traumas que precisariam ser revolvidos, cutucados, para que o indivíduo tivesse condições de saber o que havia acontecido e, a partir dali, conduzido pelo terapeuta, desenvolver o que nós chamamos em psicologia de catarse. Isto é, você ver o que aconteceu e, a partir dali, tirar uma reflexão benéfica para a sua vida atual. Então, a princípio, a rigor, seria o caso de não se mexer com esse assunto. Mas eu tenho aqui, Reginaldo, uma anotação do Livro dos Espíritos, na questão 399, em que nós encontramos uma espécie de exceção, em que os Espíritos dizem assim: entrando na vida corporal, o Espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Por até aí, estamos com a proibição mantida. Todavia, ele tem algumas vezes uma vaga consciência, e elas podem mesmo lhe serem reveladas em certas circunstâncias, mas é apenas através da vontade dos espíritos superiores que o fazem espontaneamente, com uma finalidade útil, jamais para satisfazer uma vã curiosidade.
Você falando isso, eu fiquei aqui observando e avaliando com o meu pensar, né? Uma questão seguinte: quanto mais eu sei de passados ou busco futuros, né? Que muitas pessoas acabam fazendo isso, menos eu vou viver meu presente. Né? Eu, pelo menos, eu acho que é isso. Não sei se você concorda, né? Porque eu vou ficar vivendo de informações que eu estou buscando do meu passado, informações que eu estou buscando para o meu futuro, e esqueço de viver o presente que eu tenho que viver. Por isso que o Livro dos Espíritos encara essa pesquisa do passado como uma espécie de exceção. Ir-se lá pensar criteriosamente alguns pontos que estão me fazendo mal, que estão me trazendo um transtorno. Quer um exemplo? O exemplo clássico da claustrofobia é do indivíduo que na vida anterior morreu sufocado, ou em virtude do desabamento de uma mina ou de uma caverna. Aí o indivíduo traz já da vida anterior esse trauma e ele não consegue ficar no ambiente fechado, não consegue entrar no elevador. Ou ao contrário, aí já o nome não é mais claustrofobia, ele não pode ficar num ambiente muito aberto que ele se sente desprotegido. Então, quando você permite que ele volte para a vida anterior e lá verifique que o seu medo atual origina-se daquele desabamento numa mina de carvão, por exemplo, aí o terapeuta o conduz, de certa forma, que ele volte para a vida atual e faça a catarse, isto é, eu vou tomar cuidado para entrar em minas de carvão, mas não teria mais medo de entrar no elevador, de entrar num ônibus, num trem, no avião, porque eu fiz aquela racionalização, entendendo que o perigo está na mina de carvão e não generalizando mais nos locais fechados. Por isso você citou muito claramente a importância de focar, é um foco, determinadas questões para serem resolvidas e não buscar aleatoriamente para entender e querer entender e aí fica não vivendo, né? Isso mesmo. Você está acompanhando conosco aqui na sua TV SEAC, mais uma questão importante. Sidney Fernandes falando aí do lançamento ainda do seu livro e questões desse lançamento que estão aí e que fazem com que você pense e reflita um pouco mais. Nós voltamos daqui a pouquinho, é rápido, tem mais questões para que Sidney Fernandes possa nos responder. Até já. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. E já estamos de volta aqui na sua TV SEAC, falando com Sidney Fernandes. Nós estamos falando de assuntos que contém aí no livro de Sidney, ele que lançou o Dr. Galton, o Restaurador de Passado. Super importante, você que ainda não tem esse livro deve buscar e, claro, entender melhor o que o Sidney acaba nos relatando. Sidney, tem a questão se você menciona ou não Jung no seu livro e com que frequência isso acontece? Existe alguma condição aí para a gente buscar depois no livro alguns pontos? Sim, eu falo de Jung e falo também das suas experiências com o obscuro. Ele, em determinado momento da sua vida, assim já na fase final da sua vida, ele passa a considerar a tese espírita nas suas conclusões. Então, eu entendo que mais um pouquinho
ele teria experiências mediúnicas. Aliás, ele passou por experiências mediúnicas que culminaram no seu livro 7 Sermões aos Mortos. Então, eu entendo que Jung nos trouxe uma contribuição extraordinária. Mas, se você me permitir, eu gostaria de voltar um pouquinho na sua pergunta do bloco anterior. Sim, claro. Em que você ainda me perguntava da oportunidade ou não de fazermos a TVP, se ela traz mais bem para o indivíduo ou mais mal. Eu gostaria de citar um texto de Richard Simonetti que fala sobre o assunto, quando ele diz que a função da TVP não é desvendar existências pretéritas, mas ajudar os pacientes a lidar com experiências que o traumatizaram. Isto é, pensar aqueles tumores emocionais que estão trazendo problemas. São flashes. Se bem que, como eu já falei para você no bloco anterior, que em algumas situações, por absoluta necessidade, o terapeuta se aprofunda nessas análises. Para resolução, né? Isso. Sem objetivo de curiosidade. Exatamente. Eu queria citar também um autor que eu falo muito no meu livro, que é Milton Menezes. Ele considera a TVP, ele é espírita, mas ele considera a TVP a conquista de uma ciência consoante os desígnios de Deus para o progresso da humanidade. Então ele diz que todos nós devemos ter consciência de que a ciência progride e representa a misericórdia de Deus aliviando muitos dos sofrimentos humanos. Diz ele num dos seus trechos que nós poderíamos e devemos usar a TVP para superar a síndrome do pânico, a depressão profunda, através das lembranças pretéritas. A nós, diz ele, parece que se a TVP é uma conquista da ciência e ela está consoante os desígnios de Deus, deve ser utilizada assim para o progresso da humanidade. Então, eu entendo, Reginaldo, que a terapia de vidas passadas é algo da qual a ciência está se aproximando e através do apoio da doutrina espírita, que tem toda a teoria a respeito da espiritualidade, das vidas passadas, das situações em que há perturbações espiritual, em que há perseguições espiritual, isto é, através dessa infraestrutura, desse apoio logístico que a doutrina espírita proporciona à ciência, eu acho que muitas coisas podem ser feitas para ajudar o indivíduo. E Jung ajudou muito as pessoas. Ele, que era um discípulo de Freud, e depois passou a desenvolver ideias próprias a respeito, eu trago contribuições dele bem interessantes dentro do livro. Algumas consoantes à doutrina espírita, outras não. Mas, de toda forma, são contribuições interessantes para a nossa reflexão. E é importante, né, você falando, né, dessa construção de todo esse processo de termos pessoas responsáveis, né, com conhecimento realmente para que possa fazer esse processo, né, não aventureiros. A doutrina espírita tem medo da TVP porque, primeiro, tira aquele véu que foi propositadamente colocado do esquecimento do passado. Imagine você, nós dois somos amigos, temos um bom relacionamento, mas vamos supor que tivéssemos alguma antipatia em relação ao outro. Mas estamos trabalhando juntos, estamos nos tolerando e vamos levando a vida. De repente eu faço uma regressão e descubro que na vida passada você matou um filho meu. Como é que fica o nosso relacionamento? É realmente muito difícil. Então, quando ocorre o esquecimento, eu ainda tenho assim uma cisma, mas eu não tenho nada de específico. Nada concreto. Né? Nada de concreto. E esse esquecimento permite a nossa reaproximação. Porque qual é o maior problema em relação ao nosso desafeto? O afastamento. Quando me afasto de você, eu rotulo você apenas com a parte negativa que você me proporcionou. Há um trabalho bem interessante
feito no Japão, em que os parentes das vítimas geralmente que sabe que o assassino do seu ente querido está pagando já na prisão, está lá, e essas pessoas, mesmo com o assassino sendo castigado, essas pessoas não se sentem bem. E aí foi feito um trabalho de aproximação dos parentes da vítima com o assassino. A partir do momento que ocorre essa aproximação, ele vê o outro ângulo do assassino. Então, não raramente, eles se perdoam e seguem as suas vidas separadamente, cada um prestando contas para Deus dos seus atos. Isso acontece, de uma certa forma, em relação aos nossos desafetos do passado, cujos crimes nós não conhecemos. Então, de uma certa forma, a gente assim meio reticentes, até contrário à nossa vontade, a gente acaba convivendo com essas pessoas das quais a gente não gosta muito, mas tem boa vontade de aproximar-se, e acaba convivendo com elas e um perdoa o outro, chegando ao final da vida numa situação melhor. E você falando dessa situação melhor, né, eu fiquei aqui também observando, né, o Espiritismo ele prega claramente que você vem para melhorar. Se você teve um processo no passado, de repente você acabou assassinando o filho dessa pessoa e essa pessoa hoje vem para que vocês convivam e tenham essa harmonização, não é isso? Isso. Também? Então, daí a gente dizer que nessa situação, nessa circunstância, o esquecimento é benéfico. Para que você tenha essa harmonização também. Para que haja essa possibilidade de reaproximação. Agora, em certas circunstâncias, quando você tem um ponto exato que está causando problema na sua vida atual, e Deus está permitindo que você faça uma regressão para saber onde é que está a causa do seu trauma, e você o traga para a vida atual, e trabalhe em cima dele, e possa vencer os seus medos, as suas fobias, o seu medo de dormir, ou até o seu ódio. Quantos ódios são superados na mesa do psicanalista? Então, eu não sei por que eu não gosto de você. Eu vou lá no passado e descubro que nós tivemos um atrito qualquer. Nesse caso, a recordação é benéfica. E eu vejo muitos casos desses, daquele autor americano, Brian Weiss, em que eu lembro assim rapidamente do caso de uma moça que não se dava bem com o pai dela. E ela descobriu numa vida passada que o pai dela foi responsável pelo seu enforcamento, mas que ela tinha vindo para aquela vida com o filho dele para que eles se perdoassem, para que eles se reaproximassem. Aí ela ficou sabendo por que tinha essa aversão em relação ao pai. Felizmente, o seu coração foi maior e ela acabou tendo uma convivência pacífica com seu pai. Você fala também no seu romance, né, Dr. Galto, o Restaurador de Passado, sobre almas gêmeas. Sim. E gostaria que você explanasse um pouquinho sobre essa questão. O tema almas gêmeas é, assim, vamos dizer, poetizado pelas pessoas. Ah, eu tenho a tampa de uma laranja. Eu tenho a minha outra metade. Esta concepção, caro ouvinte e telespectador, ela é extraída de uma doutrina de Platão, em que ele partia do princípio de que existiam metades eternas. Uma outra concepção sobre o assunto é trazida por alguns psicoterapeutas que entendem que todos nós temos alguém que nos acompanha pela eternidade. Esses pontos de vista não coincidem com a doutrina espírita, que entende que nós até nos aproximemos de pessoas, que nós convivamos com elas, que nós temos um certo agrado de reencontrar criaturas gratas ao nosso coração do passado, mas que não é apenas uma pessoa. Nós temos que cultivar a nossa família espiritual. Eu falo mais sobre esse assunto no livro, baseando-me na doutrina espírita.
Você acompanha conosco relatos aí do livro do Sidney Fernandes, onde houve seu lançamento. Nós estamos discutindo essas questões que são de suma importância para você entender o porquê dessa construção. Você fala também de suicídio, né? Esse é um assunto que talvez nós precisemos adentrar no próximo bloco. Com mais tempo, né? Mas eu posso adiantar, caros amigos, irmãos, companheiros, que o suicídio é uma desgraça para qualquer religião. E particularmente na doutrina espírita, nós temos notícias dantescas a respeito do suicida. E eu falo do assunto no livro. E se você quiser, no próximo bloco, nós podemos voltar ao assunto, porque é um assunto realmente algo de muita importância, que eu acho que vai ser muito útil para que o nosso telespectador tenha conhecimento, principalmente o ângulo espírita da questão. Você está acompanhando o bate-papo com Sidney Fernandes, TVCA, aqui em discussões aí sobre o lançamento do seu livro, Dr. Galton, o Restaurador de Passados. Nós voltamos já para falar desse tema, suicídio. Eu entendo que você, meu caro telespectador, meu caro amigo, vai encontrar em Dr. Galton não apenas o que a ciência tem à disposição, trazendo para a atualidade a aproximação, a ligação, o link com a espiritualidade, mas também a proposta de que você, tendo uma religião, fazendo melhor na sua vida, procurando contribuir com a sua sociedade, com a sua família, com o seu emprego, com a sua atividade profissional, você se torna um cidadão, um espírito, um homem de bem. E aí não há doença ou dor que resista. Dr. Galton, o Restaurador de Passados. E já estamos de volta, a sua TVCA que conversa com Sidney Fernandes, hoje falando de temas que estão aí contidas no livro Dr. Galton, o Restaurador de Passados, um romance, primeiro romance do Sidney Fernandes, que nós estamos discutindo aqui agora. E tem temas que, olha, deixa a gente ficar pensando e fazendo-nos perguntas. Por isso, a questão nós deixamos no bloco anterior o tema suicídio. A gente sabe, você sabe, que todos os dias, quando você pega um jornal para ler, você liga uma televisão, um noticiário, você percebe o número de suicídios, né, Sidney? E agora, na questão espírita também é importante a gente discutir essas posições, né? Todas as religiões, todas as filosofias alertam quanto ao perigo do suicídio. E particularmente na doutrina espírita, quem lê os relatos espíritas, principalmente do suicida que volta para contar a sua história, são relatos dantescos, são situações muito graves. Richard Simonetti costuma dizer que o suicida, o pior sofrimento por que passa o suicida enquanto está vivo, enquanto está encarnado, não se compara com o sofrimento que ele tem depois desta vida. Primeiro, por causa da decepção. Ele acha que tudo se acaba com a morte, quando não é verdade. A vida continua. Depois, ele passa pela situação, Reginaldo, da criatura que fica jungida, fica presa, fica grudada ao seu cadáver por tempo indeterminado. Depois, ele passa pelo ferimento que ele provocou na sua própria alma. Como assim? Eu dou um tiro no meu ouvido, eu firo a minha alma? Sim. Há um ferimento no meu corpo perispiritual. E esse ferimento pode dar origem, numa futura encarnação, a uma deficiência do ouvido, do cérebro. Isto é, eu levo desta vida uma situação pior para a próxima vida. E isso sem considerar, Reginaldo, que o tempo que o suicida leva para consertar esse destrambelhamento emocional e espiritual, nós temos casos de suicidas que permanecem 300 anos na espiritualidade para ter uma nova oportunidade de vida.
tempo. Então, quando você sofre, e eu digo para você que há muitos casos de suicídio em que o indivíduo sofre um verdadeiro assassinato espiritual. São irmãos inferiores, infelizes, perseguidores espirituais, obsessores, que provocam a morte do indivíduo. E essas criaturas vão para a espiritualidade como que expulsas do seu corpo. Mas eu entendo que mesmo que esse sofrimento seja atroz, seja importante e aparentemente insuperável, você, meu caro amigo que está me ouvindo, está me assistindo agora, procure uma religião, vá a uma igreja, vá a um templo evangélico, procure um centro espírita, faça oração na sua casa, procure a ajuda de Deus, porque quando Deus entra na sua vida, não há obsessor, não há perseguidor que resista à mão de Deus. Paulo de Tarso já dizia, se Deus está comigo, quem estará contra mim? Então eu me baseio nos depoimentos de Allan Kardec, de Ivone Pereira, de André Luiz e também de Richard Simonetti ao tratar do assunto suicídio no meu livro. E eu tenho certeza de que lá você, caro amigo, encontrará muitos esclarecimentos. E que importante, né? E outro tema também que eu acredito que a sociedade acaba avaliando e pesquisando e às vezes entende ou não, mas busca sempre uma informação, é claustrofobia, né? Eu falei já desse assunto com você hoje, né, Reginaldo? Exato. Aqueles casos lá em que a pessoa passa por uma situação de uma vida anterior, em que ela sofreu um desabamento que não foi fatal no primeiro momento. Ela fica presa e fica sem comunicação, fica sem água, sem alimento e acaba morrendo sufocada ou de fome, ou de sede, ou dos três. Aí ela vem para esta vida com esse trauma. E eu conto no meu livro, Reginaldo, se você me permitir tentar rapidinho um caso que eu me emociono muito, porquanto esse capítulo, ele não estava previsto, eu não tinha intenção, não tinha ideia de colocar no livro, e numa madrugada parece que eu recebi uma espécie assim de alerta, uma inspiração da espiritualidade, para criar esse capítulo em que meu personagem, esse coitadinho, que sofre problemas neurológicos, ele tem medo, tem tendência para o suicídio, tem obsessores ao encalço dele, ele entra no elevador e acidentalmente o elevador parte com ele sozinho, ele se apavora, aperta o botão de emergência, fica preso e passa por momentos difíceis. E eu, no meu livro, eu conto uma intervenção heróica do Dr. Galton, que, percebendo a gravidade da situação, ele intervém para minimizar os efeitos daquela situação. A claustrofobia é complicada e a doutrina espírita pode ajudar muito na cura do claustrófobo. Para que a gente encerre, então, chegamos aí quase que o final já, o tempo vai passando e a gente vai aqui se percebendo alguns temas que ficaram ainda, que você vai procurar no livro depois, do nosso telespectador. Fala de amor. Tem um tema também que fala de amor, romance, né? Sem dúvida. É uma situação assim agradável, ao mesmo tempo dramática, em que o médico Dr. Galton, um homem dedicado totalmente ao ser humano, envolve-se com a terapia de vidas passadas, faz um estágio em Miami, nos Estados Unidos, numa clínica muito famosa, em que o dono da clínica havia sido a colega do pai dele, que também é psiquiatra, e esse Dr. Galton, muito dedicado, e vem para o Brasil, conhece a doutrina espírita, conhece a reencarnação, e um dos seus pacientes, ao comparecer no seu consultório, leva a sua irmã. E ele reconhece nela o amor de vidas passadas. E agora? O que fazer? O que fazer? Vai render-se aos apelos do coração
ou afastar-se por questões éticas da irmã do seu paciente? Agora, você vai ler no livro, né? O romance que o Sidney acabou de lançar e nós discutimos no programa de hoje, Dr. Galton, o restaurador de passados. Sidney, obrigado pela sua participação mais uma vez em trazer aí questões importantes para que a sociedade possa estar repensando. Muito obrigado a você pela atenção também. E Dr. Galton, o restaurador de passados, poderá fazer muito bem para você. E claro, obrigado a você e até um próximo programa.